Boa tarde, pessoal. Eis-me aqui de volta após um problema técnico, mas eu já vou adiantando que não foi o Facebook, nem a CIA que me sabotou, mas dessa vez foi a internet mesmo, foi a NET que me sabotou, não sei se a mando de Bolsonaro ou a mando dos maus serviços das telecomunicações privatizadas do Brasil, né? Então, nós não temos 5G ainda no Brasil, porque não só porque o Brasil está ladeira abaixo, mas também porque as nossas telecomunicações são uma droga e são caras por conta da privataria tucana. Agradeçamos ao senhor Fernando Henrique Cardoso por essa maravilha de internet, de telefonia que a gente tem no Brasil, ruim e cara. Bom, deu um pau, caiu tudo, mas eu não poderia deixar a live pelo meio, né? Porque já vai ficar esquisito que o sujeito vai entrar para ver a live, de repente acaba tudo, mas eu coloquei ali parte 1. Então, se você está chegando agora e quiser assistir a primeira parte da ao vivo, eu vou colocar essa primeira parte no fim deste vídeo. Você vai clicar e vai assistir a primeira parte, e vou colocar no fim do primeiro vídeo esta segunda parte. Bom, dito isso, a live de hoje, a gente tem que explicar de novo, porque vai ter gente que vai pegar o bonde andando aqui. Na transmissão ao vivo de hoje, foi dito, eu inclusive estou com uma câmera inferior aqui, porque eu desconectei a câmera, hoje foi tudo um desastre, para uma segunda-feira foi tudo um desastre, mas a transmissão ao vivo de hoje, ela se refere a uma ameaça do Jair Bolsonaro, que está em surto, em absoluto surto, porque, especificamente porque o presidente da Argentina é de esquerda, e o Bolsonaro tinha dito que iria impedir a esquerda de vencer a eleição argentina, e como a gente sabe, ele não tem força nem para vencer mais aqui dentro, quanto mais para impedir a eleição de alguém em outro país, sobretudo no exterior, onde ele está mais desmoralizado que sei lá o quê. Então, a questão, pessoal, é que o Bolsonaro ele está se sentindo acuado também porque tem uma bomba que estourou aí, que é um áudio do Queiroz que o implica seriamente. Eu expliquei também que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado no exercício do mandato por fatos que são alheios a esse mandato. Então, tudo que ele fez no verão passado, tudo que ele fez antes de ser presidente, não pode ser usado contra ele enquanto ele for presidente da República. Isso aconteceu com o Michel Temer, mas seguramente será usado contra ele quando ele deixar a presidência da República. Porém, descobriu-se que ele, enquanto deputado federal, ele tinha uma relação com o Queiroz muito maior do que ele mesmo sempre reconheceu, e nesse áudio que muita gente já deve ter visto, o Bolsonaro e o Queiroz, eles combinam como demitir uma funcionária fantasma, né? Uma funcionária do gabinete dele, que era, na verdade, empregada doméstica da casa dele e recebia dinheiro pela Câmara dos Deputados, como se fosse funcionária da Câmara dos Deputados, e é uma vergonha tão grande. Eu não sei se eu tenho mais vergonha do Bolsonaro ou de quem diz que esse sujeito é honesto. O sujeito pega e pendura a empregada doméstica dele na conta, na sua conta, que está assistindo esse vídeo. Você, gostando ou não dele, você pagava a mulher que limpava a casa do Bolsonaro, né? E aí, nesse diálogo, ele e o Queiroz, o Bolsonaro deixando ver que ele e o Queiroz tinham uma relação próxima, ele dando ordens para o Queiroz sobre não o gabinete Bolsonaro, perdão, foi uma besteira,
Essa mulher estava lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro ingerindo no funcionamento do gabinete do filho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa família, o que há de coisas ilegais, irregulares aí, é uma coisa impressionante, mas ele está se sentindo acuado, pelo que está acontecendo no Chile, né? Ele está vendo a batata dele assando, porque ali no Chile o Sebastião Pinheira ele já pediu para o Ministério todo renunciar, a popularidade do atual presidente do Chile, Sebastião Pinheira, despencou, ele está com 14%, nunca antes na história do Chile, do pós-redemocratização, pós-Pinochet, um presidente teve uma popularidade tão baixa quanto a do Sebastião Pinheira, porque Argentina e Chile são os dois países mais desenvolvidos culturalmente, civilizacionalmente, da América Latina. São os dois países com melhor qualidade de vida e com o povo mais instruído. E para um povo instruído, pessoal, direita é uma vez só. A direita entrou lá, tirou direito trabalhista de todo mundo, reforma da Previdência, tirou a aposentadoria dos velhinhos, os velhinhos se matando na Argentina, no Chile, se matando porque não conseguiam sobreviver por causa da reforma da Previdência que fizeram lá, como estão fazendo, como o Bolsonaro acaba de fazer aqui, está fazendo aqui. Então, o desastre social que está acontecendo nesses países está vindo para o Brasil, isso vai chegar aqui, Bolsonaro sabe disso, ele vê a batata dele assando, e aí, acuado, ele faz acusação, ele faz uma ameaça à Globo de não renovar a concessão da Globo, em retaliação a críticas que a Globo está fazendo a ele, até porque o Bolsonaro faz uma coisa que é ilegal. Eu não sei como é que a Procuradoria-Geral da República, que alguém ainda não entrou com uma ação, porque o Bolsonaro, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, o que ele está fazendo que é ilegal. A presidência da República, o governo brasileiro tem uma grande verba, são bilhões de reais, para a comunicação, para gastar com publicidade, para contratar a publicidade do governo em vários órgãos de imprensa, televisões, rádios, portais de internet, até blogs. E o Bolsonaro usa esse dinheiro, primeiro, discriminando quem não é da corrente política dele. Então, por exemplo, um órgão de imprensa não reza pela cartilha dele, ele não dá dinheiro para esse órgão de imprensa. Por exemplo, o Blog da Cidadania podia pedir dinheiro para a SECOM. No caso, eu expliquei na outra live que o Blog da Cidadania nunca pediu dinheiro, mas poderia pedir dinheiro para a SECOM e para publicidade, um banner da Petrobras, do Banco do Brasil, sei lá, qualquer coisa, em nome de ser um veículo que atinge, por exemplo, blogs políticos, eles atingem um público muito de classe social e de poder aquisitivo muito alto. Por quê? Porque quem se interessa por política a ponto de passar uma hora assistindo uma live sobre política ou ler sobre política são pessoas de nível econômico, intelectual mais alto. Então, é um público público de um blog político. Então, tem muito interesse. O Blog da Cidadania, o site Blog da Cidadania, ele vive de publicidade. Tem anúncio da Volkswagen, tem anúncio da Samsung no Blog da Cidadania, o site. Então, o Bolsonaro, ele discrimina por ideologia, e ele não pode fazer isso, ele está fazendo, e agora, por exemplo, ele está fazendo uma coisa maluca, que ele dá menos dinheiro para a Globo do que ele dá para a Record, que não tem nem metade da audiência da Globo. Isso também é errado, é irregular, ele tem obrigação funcional de usar o dinheiro público para anunciar no melhor veículo possível para o dinheiro do contribuinte.
Então, o contribuinte está pagando X para ele, o contribuinte, perdão, eu me confundi aqui. O contribuinte, interessa para ele que o dinheiro público seja usado para contratar a mídia que dê melhor audiência para essa iniciativa do governo. Ele quer anunciar uma campanha de vacinação, então ele pode anunciar na Globo, na Record, mas ele não pode pagar mais para a Record do que para a Globo, porque a Globo tem mais audiência. Entende? Isso é irregular. Isso é corrupção, isso está errado, não pode, e ele está fazendo isso. Está dando mais dinheiro para órgãos de imprensa que nem tem tanta audiência, está dando dinheiro para youtuber que fala bem dele, que ataca a esquerda. Quer dizer, ele está usando o poder como se fosse dele. E aí ele diz que, no âmbito desse interesse político dele, ele vai caçar a concessão da Globo, que, como a gente sabe, todas as televisões, todas as rádios, elas funcionam sob uma concessão do governo. Eu acho que eu estou um pouco alto aqui, eu vou abaixar um pouco aqui, agora eu acho que vai ficar melhor aqui, para eu falar com você. Então, o Bolsonaro, ele está usando dinheiro público da forma que ele acha melhor para os interesses políticos dele. Ele não pode fazer isso. E aí, o que é que acontece? Ele quer tirar a concessão da Globo, quer tirar a Globo do ar, dar aquela faixa do espectro radioelétrico da Globo para outra emissora, que chegue agora. Então, vocês imaginem, isso é uma bravata, evidentemente. Ele não tem como fazer isso. Seria um enorme prejuízo para o erário, para os cofres públicos, para o país, para a comunicação no país. Não pode fazer isso dessa forma. Por mais que eu não goste da Globo, que você não goste da Globo, tem uma diferença entre a gente ter uma opinião sobre a Globo e tomar uma decisão que vai prejudicar os cofres públicos. Aí você vai dizer, mas é melhor para o país que não tem a Globo e tal. Eu também acho que a Globo não faz um trabalho, nunca fez, ela se envolveu em tudo que há de errado no Brasil, mas isso tem que ser feito dentro da lei, pensando no interesse público, pensando no dinheiro que foi investido, em tudo que a Globo representa. Como é que vai fazer um negócio desse? Não por vingança. Tem que ser pelo interesse público. Você vai justificar, olha, a Globo, eu vou caçar a concessão por isso. Agora, tem o seguinte, ele nem tem como fazer isso. Porque é o seguinte, para ele caçar a concessão da Globo, isso que é meio assustador, porque esse sujeito, ele fala o que vem na cabeça dele. Pessoal, ele fala o que vem na cabeça dele. Para ele caçar a concessão da Globo, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa de autorização do Senado. Ele precisa de autorização do Congresso. Acho que é da Câmara e do Senado, inclusive. Eu não sei se é só do Senado ou se é da Câmara e do Senado, mas o Congresso tem que se manifestar, tem que aprovar essa decisão dele. É evidente que isso não vai acontecer. A Globo deve impostos, claro, como várias empresas, mas isso não vai permitir, não é suficiente para que ele faça uma coisa dessa. A justiça não iria permitir, ele nem tem poder no Congresso para tanto, mas o que é que isso diz para a gente? Primeiro, pessoal, é que a TV Globo lutou enlouquecidamente para tirar o Lula do poder. Eu estava falando na live que foi interrompida, que entrou um bolsominion aí dizendo o seguinte: a Globo é petista, a Globo é de esquerda. É uma maluquice. A gente está vivendo a revolução dos idiotas, viu, pessoal? Não é possível, né? Alguém que chega em sã consciência e vai falar que a Globo é petista, a Globo é lulista, a Globo é de esquerda. Poxa, a Globo só existe porque em 1964 teve um golpe militar. Como é que pode ser alguém que não saiba disso, que quem bancou
a fundação da Globo foi um regime militar que o Bolsonaro tanto defende. Então, pessoal, vamos lá. Quando teve o golpe em 1961, vamos voltar um pouco no tempo, em 1961, o pai do Roberto Marinho, dono, então, do jornal O Globo, ganhou uma concessão pública para explorar o espectro radioelétrico na televisão. Ele ganhou do Juscelino Kubitschek essa concessão, né, que era para um comunicador, ele ganhou essa concessão, só que ele não tinha dinheiro. Né, fundar uma TV nos anos 60, criar uma TV, montar uma televisão, era uma coisa muito cara, precisava de equipamentos, nem dinheiro não tinha para isso. Quando entra o golpe em 64, pouco tempo depois, alguns anos depois, os militares, eles financiam o Roberto Marinho para que ele criasse a Globo, que ia ser um instrumento de propaganda da ditadura militar, e durante praticamente toda a ditadura militar, a Globo foi a voz da ditadura. Tanto que na manifestação das diretas, nas manifestações das diretas, teve uma em São Paulo, no Anhangabaú, que foi gigantesca, que até hoje atribuem aquela manifestação, em 83, que atribuem a ela 1 milhão de pessoas que teriam comparecido àquela manifestação, e foi uma manifestação que marcou época e que a Globo, inclusive, apresentou como se fosse uma festa da comemoração do aniversário de São Paulo. Vocês verem que até o fim da ditadura militar, a Globo defendeu a ditadura militar até o fim, de quando ela foi constituída até que terminasse a ditadura, e a Globo sempre mentindo, sempre agindo de forma contrária à democracia brasileira. Então, a Globo, dizer que a Globo é de esquerda é uma das maiores barbaridades que eu já vi na minha vida. É a mesma coisa que falar que o nazismo era de esquerda, né? Teve que todos os maiores historiadores alemães e até o governo alemão dizer, olha, desculpa, velho, mas o governo centro-direita dizer, desculpa, mas o nazismo foi um regime de extrema-direita, né? Mas a gente vê aí até hoje na internet, se você falar com algum bolsominion, ele vai dizer que o nazismo era de esquerda, sendo que a primeira providência do Hitler, quando ele chegou ao poder, foi acabar primeiro com os comunistas e depois com os judeus, né? Então, é muita vergonha passa, a vergonha alheia que a gente passa com o bolsonarismo, com esses psicopatas aí que apoiam o Bolsonaro, ainda apoiam, porque cada vez menos gente apoia. Agora, o Bolsonaro, ele faz essa ameaça à Globo, e isso é uma ironia muito grande, porque a Globo, na verdade, ela ajudou a colocar o Bolsonaro lá. Menino de ouro da Globo, o Sérgio Moro, que até hoje é defendido pela Globo, né? Porque a Globo está brigando com o Bolsonaro, mas o Moro é um caso à parte. Ela defende a Lava Jato, defende o Moro, na verdade, o Sérgio Moro, ele, de comum acordo com a Globo, sabotou o PT durante a eleição do ano passado, prendeu o Lula, todas as sentenças. O Bolsonaro, o Sérgio Moro, ele foi criado, ele é um produto da Globo e da elite branca do Brasil, dos banqueiros, dos grandes empresários, para tirar o PT do poder, e hoje todos eles estão pagando o preço de terem colocado o Bolsonaro lá, porque o Bolsonaro, por exemplo, agora
nas últimas 24 horas, ele causou dois diplomáticos com a Argentina, disse que não ia cumprimentar o Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina, pela vitória, e disse que não aceitava que o Fernandes elogiasse o Lula, né? Que é uma coisa maluca, né? Porque ele vai falar o que ele quiser, ele tem direito de falar o que ele quiser, ele não está insultando o presidente do Brasil, mas ele está dizendo que ele apoia o Lula. Isso não dá. O primeiro-ministro da Espanha também apoia o Lula. Por que o Bolsonaro não vai xingar o primeiro-ministro da Espanha? Bom, ele pode até xingar, né? Se ele xingou o presidente da França, a esposa do presidente da França, só que isso vai minando, vai minando. E esse incidente diplomático com a Argentina, eu só vou repetir o que eu falei na outra live, a Argentina é o país que mais compra produtos industrializados do Brasil. Tá? Inclusive, eu, por muito tempo, atuei no comércio exterior. Eu posso dizer para vocês que o Brasil tem uma grande dificuldade em vender produtos industrializados, fabricados, entende? Não é ouro, não é aço, não é cobre, não é laranja, não é petróleo, é produto manufaturado, produto industrial, de alta tecnologia. Eu, por exemplo, durante um bom tempo, exportei autopeças, né, que é um produto tecnológico, um produto que é difícil. Eu sei que o Brasil não tem competitividade, a nossa indústria ela não tem força. Nosso produto é caro por a gente ter uma produção ainda muito lenta. O empresário brasileiro ele tem também uma visão sobre formação de preços, uma visão completamente anacrônica. O empresário, o industrial brasileiro, ele quer ganhar muito e vender pouco e ganhar muito, sendo que a tônica no mundo, da China à Turquia, aos Estados Unidos, a tônica do mundo, da grande indústria do internacional, a tônica é vender muito ganhando um pouquinho de cada coisa. A China ganha um percentualzinho assim, mas vende uma quantidade gigantesca de produtos, né, de unidades de algum produto. Então, ela vai vender um parafuso, ela vai vender milhões e milhões e milhões e milhões daquele parafuso ganhando um pouquinho. Só que, no total, essa é a lógica do comércio internacional, do comércio no mundo inteiro. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente consegue vender o nosso produto caro aonde? Aqui no Mercosul. E quem é o nosso melhor cliente para produtos manufaturados? É a Argentina. Então, eu imagino como é que os empresários brasileiros que ajudaram a eleger esse idiota, eles estão se sentindo, vendo ele comprar uma encrenca sem tamanho com a Argentina. Enfim, pessoal, olha, o que eu quero dizer para vocês, então, a gente fez essa live na hora do almoço, a live sofreu uma pane, porque deu um problema na internet, aí, uma queda na internet, e aí a gente conseguiu acertar, e agora eu estou refazendo a live, para não deixar de falar sobre essa questão de que o Bolsonaro está fora de controle, a situação dele está se agravando em todas as frentes, vem por aí problema aqui dos países vizinhos, como o Chile, como o Equador, e que a Argentina também estava à beira disso, mas a Argentina tinha uma eleição. Então, a crise se agravou muito na Argentina, às portas de uma eleição. Então, em vez de o povo ir para a rua para protestar contra o governo Macri, que afundou, ele colocou a Argentina no FMI, ele inclusive fez uma coisa que sempre culpam a esquerda de fazer, que é congelamento de preços. A inflação na Argentina está chegando a 60% ao ano, que é uma coisa que nem existe mais em parte nenhuma. Esse Macri conseguiu dar uma inflação de 60% para os argentinos, e
também o dólar disparou, a moeda deles não está valendo nada, desemprego, o país está destroçado. Ele assumiu, elevou o preço das tarifas de energia elétrica, aumentou em 400, 500%, um aumento gigantesco, acabou com direitos trabalhistas, exatamente o que o Bolsonaro está fazendo aqui, fez uma reforma da Previdência, que está em um monte de idoso agora na Argentina, sem perspectiva de se aposentar, chegando já à idade de aposentadoria. Então, como eu sempre digo, o Brasil ele costuma replicar aqui o que acontece no país vizinho. Todos os analistas, nacionais e estrangeiros, dizem que os problemas como do Chile, do Equador, estão chegando aqui no Brasil. A situação o que acontece ali? A população está empobrecendo muito rapidamente. O Macri ele entrou em 2015, o Bolsonaro entrou agora, só que lá eles tiveram muito mais paciência. Aqui a situação é pior, porque os chilenos, os argentinos, eles não são tão pobres quanto os brasileiros, né? Principalmente os chilenos, é um povo muito mais rico, são os dois melhores países da América Latina em termos de qualidade de vida e tudo isso, e demorou mais para acontecer lá. Aqui eu acho que vai demorar menos. A popularidade do Bolsonaro já está caindo muito rápido, mas lá pelo ano que vem a situação vai ter se agravado muito, porque ainda tem gente que ainda, sabe, aposta, não, ele vai fazer, é só o primeiro ano, é aquela velha história. Aí chega o ano que vem, a situação vai estar pior do que hoje, aí vai ter gente que vai começar mesmo, né, que vai começar a admitir, você já tem uma grande quantidade. Vocês podem ver por esse chat aqui. Se a gente fizesse uma live, qualquer coisa, falando mal do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, há um tempo atrás, isso estava repleto, haveria dezenas e dezenas e dezenas de bolsonaristas xingando, fazendo toda sorte de ataques, como só eles sabem fazer, e você não vê mais isso, né? Porque muitos estão se calando. Então, grande parte daqueles que ainda continuam na internet insultando, ameaçando as pessoas, são robôs. Ou então é gente paga para fazer isso. Mas a gente sabe que gente paga tem um limite, então eles reservam, às vezes, para os espaços mais importantes. O blog da cidadania seja um dos espaços mais importantes. Então, esses bolsonaristas aí, esses ditos bolsominions, eles fazem esse tipo de coisa, e isso está diminuindo muito, porque realmente quem votou nele já está negando. Eu sempre disse aqui que o que ia acontecer com o Bolsonaro era o que aconteceu com o Collor, que 6 meses depois do Collor assumir e confiscar a população, você não achava mais um eleitor do Collor. Todo mundo tinha anulado o voto, ou votado no Mário Covas, qualquer coisa assim. Todos os eleitores dele. Isso nós estamos falando em 1989, há 30 anos. 30 anos atrás. Né? 30 anos atrás aconteceu, surgiu um Bolsonaro melhorado, porque o Collor era muito superior ao Bolsonaro. Apesar de ser um cretino de direita, um oligarca, e um corrupto, o Collor, pelo menos, era um sujeito com instrução, com ilustração, era um sujeito, ainda, né, um sujeito culto, tal, e tinha alguma coisa na cabeça. Né? Esse aí é uma cabeça vazia, que a única coisa que ele tem na cabeça é bobagem, é machismo, é homofobia, é preconceito e é arrogância. Então, o que eu posso garantir aqui para você que está me assistindo é que essa cassação da concessão da Globo, ele não tem como fazer, para o bem e para o mal, né? Ele não tem como fazer. Agora, eu não acho que ele cassar a concessão da Globo é bom
para o Brasil, neste momento. Eu pedi muito a cassação da Globo, mas não dessa forma, não porque está criticando, não por uma divergência política, mas público e sem extremismos, sabendo como é que você vai fazer isso, que a Globo tem uma importância para o país devido à quantidade de audiência que ela tem, a tudo que ela movimenta. Então, a gente quer que, se um dia essa concessão for cassada, que seja tudo herdado por um outro grupo e que seja feita uma coisa sempre respeitando os direitos de todo mundo, pessoal. Os direitos dos donos da Globo, os direitos do Bolsonaro. Eu defendo os direitos do Bolsonaro, eu defendo os direitos da Globo, eu defendo, assim como eu defendo os meus direitos, porque eu penso o seguinte: nenhuma sociedade vai para frente se começar um salve-se quem puder e se começar o arbítrio. Todos nós temos que ter os nossos direitos respeitados e temos o dever de exigir que os direitos até dos nossos inimigos sejam respeitados. Porque você não sabe, se você hoje defende o arbítrio, a injustiça contra o seu inimigo, você não sabe como vai ser amanhã. Não é isso que nós criticamos nos bolsonaristas. A gente não critica os bolsonaristas quando eles querem que o Lula não tenha um julgamento justo, que encarcerem o Lula sem julgamento nenhum. Joga ele na cadeia aí, não importa se tem prova, se não tem prova. Joga ele na cadeia porque eu não gosto dele. Isso não é uma mentalidade e não é uma coisa boa para ninguém. Nem para quem é inimigo do Bolsonaro, nem para quem é inimigo do Lula, ninguém. O que a gente tem que exigir é o primado da lei, é a prevalência da lei, é o império da lei, e o direito de todos, o que importa é que todos tenham os mesmos direitos e tenham seus direitos respeitados e que não se cometa arbítrio contra ninguém. Porque eu sempre digo uma frase do Barão de Montesquieu, uma frase desse iluminista, de que a injustiça que se faz a uma pessoa é uma ameaça que a gente faz a todas as pessoas, porque quando você admite injustiça contra um, você está sabendo que aquela injustiça hoje é contra ele, amanhã é contra mim. Então, esses sujeitos, eles defendem que que o processo do Lula seja julgado por um juiz que está de acordo com a acusação para condenar aquele réu. Então, você tem, o Lula teve um julgamento onde não tinha juiz, só tinha acusação, uma super acusação, porque o juiz estava do lado da acusação, e uma defesa fraca, porque se o juiz estava do lado da acusação, não adianta a defesa falar nada, que o juiz não vai nem levar em conta, como de fato não levou. Então, isso não é um julgamento justo. Esses que defendem isso para o Lula, eles não sabem que amanhã, ou o candidato deles, ou até ele mesmo, ele pode estar na mão de um judiciário que age desse jeito. Então, essa ameaça do Bolsonaro à Globo, ela é uma coisa que até, de certa forma, acalenta a alma da gente, porque a gente vê a justiça sendo feita contra um grupo econômico, a Globo, que tanta injustiça fez, que tanto prejudicou não só o Lula, mas tanta gente que a Globo perseguiu, não é? O velho Brizola, que a Globo conseguiu destruí-lo politicamente, né? O Lula e tantos outros que foram vítimas da Globo, a democracia que foi vítima da Globo, no atentado à democracia de 2016, quando derrubaram a Dilma Rousseff por razões falsas, né? Então, eu não quero que isso seja feito, por exemplo, contra o Bolsonaro, contra o governo dele. Se tiver que cair, que seja uma coisa legítima, porque toda trapaça que é feita contra o lado de lá, amanhã ela se volta contra o lado de cá. Pessoal, eu já fiz uma live hoje, essa live foi interrompida por uma falha do sinal de internet. Eu retomei a live para não deixar um programa
se interromper no meio, que isso seria um desrespeito, porque a pessoa que está assistindo o vídeo anterior ficaria sem uma satisfação do que aconteceu. Então, estou aqui concluindo essa live que eu fiz mais cedo, em respeito a você, que me assiste todos os dias. Complicou um pouco o meu tempo, mas o importante é o respeito a quem assiste a gente, a quem se dispõe a passar esse tempo diante do computador, ouvindo aquilo que esse cidadão aqui tem a dizer. Então, eu quero agradecer muito a atenção de todo mundo, deixar meu abraço para todo mundo, que mais tarde a gente vai ter um vídeo gravado aqui no canal. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção de novo e um abraço para todo mundo.